levante sua mão para o céu e traga lá do alto aquilo que você almeja. É melhor dar do que receber. Dizemos que é uma noite que o Senhor, Ele te dá de volta tudo aquilo que tu já deste para Ele. Uma redenção Ele te dá. Então nós enchemos a tua boca de sabedoria. Colocamos a língua dos eruditos. Toda sabedoria humana cai por terra e trazemos agora a sabedoria do alto que é de Deus. Para que os nossos corações recebam a boa e perfeita vontade do Senhor. E cada coração eu quero abençoar com uma facilidade. Aleluia, Jesus. De receber a palavra. Eu quero repreender toda a resistência. Toda a resistência que porventura houver. Eu não estou vendo isso. Mas nós repreendemos que é para impedir que aquele anjo da peça impeça que a oração suba. Então nós dizemos que há um caminho fácil para que chegue ao coração de Deus, ao coração de cada um. E nós dizemos que a palavra ela vai alcançar a 100% em nossos corações. Eu creio. No nome de Jesus, amém. Graça e paz a todos. É uma noite de muita alegria, porque esse culto tem sido gerado há muito tempo, né? O pastor Júlio sempre falava: cadê o culto de crianças? Vamos fazer. E sempre adiando, sempre adiando, sempre adiando. Mas chegou o grande dia. E vai ser, já está sendo um banquete espiritual. É um pouco difícil, porque normalmente eu falo por mim. Às vezes, quando nós somos crianças, nós vemos Deus como algo tão grande, tão inalcançável. Não sei se algum de vocês já sentiram isso. Não só crianças, mas até mesmo adultos. E hoje eu quero tirar essa imagem de uma coisa chata, como sendo igreja, como sendo Deus, e colocar no coração de cada um a semente do Evangelho. Que cada coração nessa noite possa receber e que possa germinar. Amém. Eu só tenho um papel aqui nessa noite: pregar. Amém. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Amém. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. E eu quero fazer uma breve oração nessa noite. Eu peço que vocês fiquem sentados mesmo, apenas de olhos fechados e concordando. Senhor, aqui estamos nós. Obrigada por mais essa oportunidade. Último culto de 2018. Último culto de sábado. Amém, Jesus. E nesse ano tantas coisas aconteceram. Tantas pessoas foram, tantas pessoas viram. Tantas pessoas, Senhor, nos abandonaram. E Tu nos sustentaste. Amém. Então eu quero começar essa oração te agradecendo. Porque Tu não nos fizestes desistir. Aleluia. Por mais que nós tivéssemos motivos para isso, Tu nos amparaste. Aleluia. Eu falo por nós, casa de oração, não vou citar nomes, mas Tu conheces quem realmente trabalha aqui na Tua obra. Eu não quero me vangloriar com isso, mas somente te lembrar do Teu imenso amor para conosco. Que Tu abençoes nesse culto, que o Teu poder possa ser manifestado, que a Tua glória, Senhor, possa surgir. Que, Senhor, Tu me uses e uses cada criança aqui que pisou nesse lugar. Eu repreendo nessa hora toda a resistência do inferno contra esse culto. Eu nessa hora coloco anjos de peleja sobre toda a 28 agora, sobre todo o bairro do Reduto, sobre toda a cidade de Belém, sobre toda a região metropolitana. Agora, Senhor, eu não aceito, porque Tu nos deste
destes autoridade. Nessa hora eu uso dessa autoridade. Criança, sim. Mas nessa hora eu peço que tu me dê sabedoria. Que cada palavra que sair da minha boca nessa noite possa ser para a tua glória e para a tua honra. Em nome de Jesus, eu selo a minha oração nessa hora, no céu como na terra. Amém. Amém. Eu vou começar lendo uma palavra que é bem conhecida na igreja, nas igrejas, né? Que é Mateus 18, que fala sobre as crianças, sobre o que realmente Jesus pensa de nós. Aleluia. Crianças. Às vezes nós nos vemos tão incapazes, né? Pensamos que o reino ele está restrito apenas a adultos, apenas a quem sabe, né? Mas não. Nós também fazemos parte do reino. Amém. E hoje, a história que eu quero contar de forma lúdica, e creio eu que vai ser clara porque eu pedi isso, é a história de Esther. Uma rainha que alcançou favor perante o rei e que conseguiu vencer as tentações, a resistência do inferno. E eu quero ler primeiramente essa palavra para que nós entendamos o porquê que nós estamos aqui e para que nós fomos chamados. Amém? Amém. Só um minutinho, antes da Thalita ler essa palavra, como Deus ele é maravilhoso. Amém. A mãe da Thalita me passou uma mensagem no WhatsApp pedindo que eu trouxesse um versículo para ser lido quando fosse uma oportunidade aqui no culto. E eu fui orar e fui pedir para o Senhor uma palavra. E a palavra que o Senhor me deu é exatamente a palavra que ela vai ler agora. Em Mateus 18, que fala sobre o maior no reino dos céus. Amém. Em Mateus 18. Fala quando o Senhor chama uma criança e fala que ela é a maior no reino dos céus. Então, glória a Deus por isso, porque eu não falei nada para ela, irmãos. Eu, na minha casa, orei, deixei marcado aqui a palavra. Quando ela falou agora em Mateus 18, eu fiz questão de dar esse testemunho para ver o quanto Deus, Ele é maravilhoso, o quanto Ele preparou todo esse momento agora aqui, sem que nós combinássemos nada uns com os outros. Então é uma prova de que Deus está presente no meio de nós. Glória a Deus. Amém. O Senhor é fiel, Ele faz acontecer, né? Então, vamos ler um pouco mais sobre o que Deus, encarnado em forma de homem, Jesus, falou a respeito de nós. Amém? Quem é o mais importante? É o título da minha Bíblia. Versículo 1 de Mateus 18. Mateus 18. Amém. Vamos lá então. Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. Então, nós fazemos sim parte do reino. Eu não quero fazer com que nós fiquemos com a impressão de que só por nós sermos crianças e termos o reino do céu, que nós não busquemos. Eu não quero deixar essa impressão. Já tenho o reino do céu, não vou me dedicar na obra. Mas eu quero que vocês saibam
que realmente nós temos parte, que realmente o Senhor nos chama. Amém. O Senhor nos chama, nos faz um convite, porque Ele não nos obriga a nada, é livre-arbítrio, é livre escolha. Se você quiser, você faz, se você quiser, você segue. Mas eu quero que vocês saiam daqui convictos de que se vocês quiserem, o Senhor estará conosco. Amém? Então, aleluia, toda glória a Ti. Eu vou para uma outra palavra antes de entrar na história de Esther, que é Provérbios 22:6. Amém? Amém. Vou esperar um pouquinho. Amém. Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Esse foi um provérbio de Salomão, e foi através desse princípio bíblico cristão que Esther pôde alcançar favor perante o rei. Agora vamos entrar realmente nesse mérito de Esther. Esther 1. Aqui no primeiro capítulo nos conta a história de um banquete, na verdade um banquete que se passa na cidadela de Suzã, que foi palco de um reinado muito lindo. E foi dado um banquete. Foi o rei Xerxes. Em algumas traduções está falando Assuero, mas é a mesma pessoa, amém? Então, eu gostaria de ler sobre o que foi esse banquete, essa primeira cena, esse primeiro cenário, né? Nós vamos ler, eu vou ler, eu quero ler com vocês a palavra, amém? Mateus já. Esther 1, do 1 ao 12. Que conta a história de Assuero, Xerxes, como vocês preferirem. Que fez um banquete, que mostrou as suas riquezas a todos os governadores de várias províncias. E ele tinha uma mulher chamada Vasti. Vasti foi convidada por ele para se apresentar aos governadores, aos convidados dele, e ela se recusou. E aí, eis que surge Esther. Vamos ler, para vocês entenderem melhor. Foi no tempo em que Xerxes era rei da Pérsia. A capital era Suzã, e o reino se dividia em 127 províncias, que iam desde a Índia até a Etiópia. No terceiro ano do seu reinado, o rei deu um banquete para todos os seus oficiais e servidores. Estavam presentes também os chefes dos exércitos da Pérsia e os governadores. Pérsia e Média eram reinos daquela época, amém? Continuando no 3. E a gente da nobreza das províncias.
Durante 6 meses, olha que festa! Xerxes exibiu a todos as riquezas do seu reino e o luxo e o esplendor da sua corte. Depois dos 6 meses, o rei ofereceu nos jardins do palácio um banquete para todos os moradores de Suzã, tanto os ricos como os pobres. A festa durou 1 semana. O pátio estava todo enfeitado com cortinas de algodão brancas e azuis, amarradas com cordões de fino lino vermelho que estavam presos por argolas de prata e colunas de mármore. O piso era feito de ladrilhos azuis. Eu vou pular essa parte e ir para o 9, versículo 9. A rainha Vasti também ofereceu no palácio real um banquete para todas as mulheres dos convidados. No 7º dia de banquetes, o rei já havia bebido bastante vinho e estava muito alegre. Aí ele mandou chamar os 7 eunucos, que eram seus servidores particulares. Eunucos, eles eram normalmente jovens judeus que cuidavam das mulheres do palácio. Amém? Que eram os seus servidores particulares. Eles se chamavam Meumã, vou pular também essa parte para o 11 logo. O rei ordenou que eles fossem buscar a rainha Vasti e que ela viesse com coroa de rainha na cabeça. Ela era muito bonita e o rei queria que os nobres e os outros convidados admirassem a sua beleza. Mas a rainha não atendeu a ordem do rei e por isso ele ficou furioso. Imagine, né? A mulher de um rei recusar um convite. Então, naquela época isso era visto com maus olhos, né? Como assim? E o que aconteceu? Vou resumir. O rei chamou os seus empregados reais, os sábios daquela época, e fizeram uma reunião aí. E falou com eles, né? O que eu faço com essa rainha? Ela rejeitou meu convite. Ele estava furioso, como diz a palavra. E os sábios falaram para ele o seguinte: olha, é melhor ela ser destituída logo, porque se ela ficar, vai ser mau exemplo para todas as mulheres, para todos os maridos. Como é que eles vão ficar? Se a própria rainha rejeita um convite, imagine as mulheres do reino. Então, Vasti foi destituída e aí que surge Esther. Quem vai ficar no lugar da rainha? Como assim? E foi feito um edito real, um concurso, vamos dizer assim, de beleza. A mulher que fosse mais bonita, a virgem que fosse mais bonita, iria alcançar favor perante o rei. E Esther participou desse concurso. Esther era judia. Foi um povo que, se a gente for falar na época antes de Cristo, eles foram um povo que nós podemos dizer de Deus. Eles foram realmente conduzidos por Deus. Não existia nessa época, como eu já disse, Jesus não havia vindo à terra. E por isso, os judeus, eles eram considerados filhos dele. Vou dizer religião, né? Então, Esther era judia, temente a Deus, era órfã, e o seu primo, Mordecai, ele também era judeu. E nós vamos ler isso em Esther 2, do versículo 5, 2, 5. Amém? Em Suzã morava um judeu chamado Mordecai, filho de Jair, e descendente de Simei e de Quis, da tribo de Benjamim. Quando o rei Nabucodonosor da Babilônia levou de Jerusalém como prisioneiro o rei Joaquim de Judá, Mordecai estava entre os prisioneiros que foram levados com Joaquim. Mordecai levou consigo a sua prima Hadassa, isto é, Esther,
uma moça bonita e formosa. Os pais dela tinham morrido e Mordecai havia adotado a menina e tinha criado como se ela fosse sua filha. Quando o rei mandou anunciar a ordem, muitas moças foram levadas para Suzã, a capital, e entregues aos cuidados de Hegai, o chefe do harém do palácio. Uma dessas moças era Esther. E assim foi Esther. Esther era órfã, como eu já disse, e tinha como pai de criação, posso dizer assim, Mordecai, seu primo. E no versículo 15 fala sobre o que aconteceu quando Esther foi se apresentar ao rei. Será que ele gostou dela? Eu já falei antes, né? Tá. Vamos lá. 15. Chegou a vez de Esther, filha de Abiail e prima de Mordecai, a moça que Mordecai tinha criado, a moça que conquistava a simpatia de todos os que a conheciam. Quando chegou a sua vez de se encontrar com o rei, ela levou somente aquilo que Hegai, o eunuco responsável pelo harém, havia recomendado. Esther foi levada ao palácio para apresentar-se ao rei Xerxes no mês de Tebete, o 10º mês do 7º ano do seu reinado. Ele gostou dela mais do que qualquer outra moça, e ela conquistou a simpatia e a admiração dele como nenhuma outra moça havia feito. Ele colocou a coroa na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vasti. Depois ele deu um grande banquete em honra de Esther e convidou todos os seus oficiais e servidores. Ele decretou que aquele dia fosse feriado, olha isso, no reino inteiro, distribuiu presentes que só um rei poderia oferecer. Esther, nossa, imagine a ponta naquela época que Esther foi. E nós podemos pensar assim, antes de ver realmente o que aconteceu, nossa, a vida dela deve ter melhorado e muito, né? E realmente, amados, eu creio que melhorou em termos materiais. Mas o inferno se levantou. O inferno se levantou. De vida. E eis que surge uma pedra no sapato de Mordecai e Esther. Amã. Amã, ele se achava o todo-poderoso, mas só se achava. E ele tinha um costume, ele queria impor um costume de toda vez que passasse, todos os servidores tinham que se dobrar. Olha isso. Tinham que se dobrar diante dele, mas Mordecai resistia e não se dobrava. Aí que ele ficou mais ainda, né? E ele ficou muito furioso, como nos diz o versículo 5. Vamos ler. 3:5. Esther 3, versículo 5. Amã ficou furioso quando viu que Mordecai não se ajoelhava em honra dele. E quando lhe disseram que Mordecai era judeu, Amã achou que não bastava matar somente Mordecai. Ele fez planos para matar também todos os judeus que havia no reino de Xerxes. Então, ele queria matar toda a linhagem judia, né? Judaica ou judia? Judia, é. Obrigada. E ele queria matar toda a raça judia. E tipologizando para nossa era atual de crianças, nós podemos nos deparar com amiguinhos assim. É ou não é? Na escola, querendo nos excluir. Eu particularmente já sofri isso. E eu já aprendi tanto a Marcos que hoje eu nem ligo. E esse Amã pode se encontrar na nossa sala de aula, como eu já disse. E eu quero dizer para vocês que isso não é o fim. Quando eu tinha, acho que uns 9, 10 anos, eu já sofri muito essa exclusão
por ser cristã, né? E hoje eu aprendi que em prol do reino, em prol da minha fé, tudo isso vale a pena. Aleluia. Muita gente vai querer nos excluir, mas eu te digo, vale a pena. Aleluia. Porque nós vamos sim ter partes no reino do céu. Amém? E vamos lá, continuando. No ano 12 do reinado de Xerxes, no primeiro mês, o mês de Nisan, Amã ordenou que tirassem a sorte, chamava-se isso de Purim, para decidir o dia e o mês em que os judeus seriam mortos. Foi sorteado o dia 13 do 10º mês, do 12º mês, o mês de Adar. Amã foi e disse ao rei: por todas as províncias do reino está espalhado um povo que segue leis diferentes das leis dos outros povos. O pior, ó rei, olha o inimigo fazendo a cabeça, é que eles não obedecem às suas ordens. Suas ordens, ele não estava se dobrando a ti, Amã, querido. E por isso não convém que o Senhor tolere que eles continuem agindo assim. Então ele ficou furioso, fez a cabeça e falou: se o Senhor quiser, assine um decreto ordenando que eles sejam mortos. Eu prometo depositar nos cofres reais 342 mil quilos de prata para pagar as despesas do governo. O rei tirou seu anel sinete, que servia para carimbar as suas ordens, e o deu a Amã, filho de Amedata, e descendente de Agag, o inimigo dos judeus. E o rei lhe disse: fique com o seu dinheiro, e essa gente eu entrego nas suas mãos. Faça com eles o que quiser. Eu me esqueci de uma parte que Esther, ela não havia falado que era judia. Mordecai tinha instruído que ficasse calada. E por isso o rei não sabia da sua descendência. Eu creio que foi uma estratégia. E aconteceu. Um decreto foi assinado para que os judeus fossem eliminados. E no capítulo 4, nós vamos ver a reação de Mordecai e Esther diante disso. Nós ficamos desesperados. Eu, pelo menos, quando alguém me excluiu, eu ficava desesperada. Hoje, tá. E eu aprendi. Glória a Deus. E realmente valeu a pena esse que eu dou até hoje. Porque eu sirvo a um Deus maravilhoso. E que livra. Amém. E que livra a minha descendência, a minha família, os meus amigos, assim como ele livrou o povo judeu. Amém? Vamos lá. Capítulo 4, versículo 1. Olha a reação dos dois. Quando Mordecai soube de tudo isso, rasgou a roupa em sinal de tristeza, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro, pôs cinza na cabeça e saiu pela cidade, chorando e gritando. Quando chegou à entrada do palácio, ele não entrou, pois quem estivesse vestido daquela maneira não podia entrar. E em todas as províncias, em todos os lugares onde foi lida a ordem do rei, os judeus começaram a chorar em voz alta. Eles ficaram... Nossa, imagina. Olha, vou tipologizar aqui. Olha, eu vou matar toda a tua família. Imagine como nós ficaríamos. E eles ficaram assim. Continuando. No versículo 3. Eles se lamentaram, choraram e jejuaram, e muitos deles vestiram roupas feitas de pano grosseiro e se deitaram sobre cinzas. O povo judeu fez isso. E Esther ainda não sabia desse decreto. E foi aí que, como Mordecai não podia entrar, porque ele estava com vestes inapropriadas, eles ficaram fazendo uma espécie de conversa entre o eunuco, Esther, Mordecai lá no pátio. O eunuco ia, falava para Esther tudo o que estava acontecendo e falou
ele falou para ela o que iria acontecer. E aqui no 12, vamos lá. Quando recebeu a mensagem de Esther, Mordecai mandou o seguinte recado para ela: não pense que, por morar no palácio, só você, entre todos os judeus, escapará da morte. Se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Amém. Porém, você morrerá e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação. Aleluia! Glória a Deus. E realmente foi para uma situação como esta que ela foi chamada. E Esther não se amedrontou não, olha o que ela falou. No 15, Esther enviou a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem e orem por mim. Durante 3 dias não comam nem bebam nada, nem de dia e nem de noite. Olha, um jejum assim poderoso. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo por causa disso eu morrerei. Aí Mordecai foi e fez tudo o que Esther havia mandado. Em outras traduções, né? Se perecer, pereci. E ela não se calou, e assim devemos ser nós. Glória a Deus. Amados, eu estou falando crianças, mas é porque realmente esse culto é direcionado para elas. Mas até mesmo adultos que estão aqui. Com certeza. Que vocês possam se posicionar, porque Esther se posicionou. Amém. E lá à frente nós vamos ver que deu certo. Aleluia. Nós não podemos ficar calados. Aleluia. Nós precisamos nos manter sim na posição, ouvindo a voz de Deus, mas calados, a menos que Deus fale para nós ficarmos calados. Verdade. Amém. Mas nós precisamos nos posicionar. Crianças, precisamos nos posicionar, porque o inferno está aí, está se levantando. Pode parecer estranho, pode parecer uma coisa de outro mundo, mas é verdadeiro. O arrebatamento está por um fio, e se nós não nos posicionarmos, o inferno vai se posicionar contra nós. Nós podemos até perecer, mas os outros irão falar, como Jesus disse, né? Se vocês não clamarem, as pedras clamarão. Que nós possamos nos posicionar, porque Esther se posicionou e deu certo. Esther convida o rei e Amã para um banquete. 5, eu não vou ler. Foi o que aconteceu depois disso. Esther, com toda essa sabedoria, foi e convocou o rei. Foi lá no palácio, alcançou favor perante o rei e falou para ele: olha, eu estou querendo um banquete. Ele podia dar metade do reino, como diz aqui. E ele deu um banquete. Foram 2 banquetes. O primeiro, Esther convocou Amã compareceu, todo cheio de pompa, né? Não sabia. Olha aí a estratégia que Deus deu. Ele foi, mesmo não sabendo que Esther era judia. Será que se ela contasse, ele iria? Então foi, e o que aconteceu foi nesse primeiro banquete, Amã saiu todo feliz, mas ficou furioso de novo quando viu que Mordecai estava lá no pátio e não se dobrou perante ele. Então ele entrou alegre, feliz da vida, saiu furioso. E ele consultou a sua mulher, Zeres, e falou. Ela deu uma ideia satânica, de fazer uma forca. Olha isso, gente. Fazer uma forca para matar Mordecai. E fizeram a forca. E agora vamos para a melhor parte, que é quando Esther, ela consegue fazer com que o povo judeu obtenha a vitória. Amém.
obtenha a vitória e obteu. E realmente, amados, é muito lindo quando nós vemos o cuidado que o Senhor, que Deus deu a Esther. Esther foi e falou para o rei, o segundo banquete já: olha, é o seguinte, Amã, esse aqui, ele quer matar toda a minha linhagem. Falou com toda intrepidez e o rei, como assim? O meu amigo. E o rei ficou furiosíssimo. E o que aconteceu? Amã foi enforcado na forca que ele mesmo preparou para Mordecai. Glória a Deus. E assim devemos ser nós. Esther foi um exemplo de sabedoria. Ela teve muita sabedoria, que nós é uma sabedoria invejável. Porque nos tempos de hoje, nós crianças estamos tão acostumadas na nossa zona de conforto, né? Infelizmente não tem mais aquele zelo. As pessoas, não só crianças, mas como todos os adultos, todos não, mas como a maioria, enfrentando Deus como se fosse uma coisa altíssima, até mesmo como se nem existisse. E nós precisamos, como Esther, nos posicionar. Amém. Eu oro para que se levantem crianças como Esther e Mordecai, pessoas que saibam se portar, Aleluia. pessoas que em mesmo a tantas tentações, afinal ela estava num palácio, né, cheio de pecado, Pérsia, que ela não se contaminou, ela não caiu, ela se manteve firme, e que assim nós crianças possamos ser valentes, intrépidas, ousadas. Aleluia. E eu vou deixar de dever de casa para vocês lerem em casa, dever de casa é em casa, né? Todo o livro de Esther, porque vocês vão se emocionar. Aleluia. O povo judeu, os pais vão ler para eles. Vão e ver, leiam e aprendam. Como disse Jesus, né? Quem lê, entenda. Então que nós possamos ler e entender a palavra que o Senhor ministrou nos nossos corações. Glória a Deus. Amém? Vai ter cumprimento ou não, né? Vai ter cumprimento? Vai. Amém. Amém. Então vamos ficar de pé, orar, entregar o final deste culto. Obrigada, Jesus, por essa palavra, Senhor. Amém. Obrigada por divulgar coisas tão altas, Senhor, a todos nós, porque somos como crianças na Tua presença. Jesus, Tu és aquele rei açoeiro. Tu és aquele rei que assumiu uma noiva órfã. E essa noiva representa a igreja. A igreja de Cristo, a única irrepreensível, a qual Jesus disse: todos saberão que eu te amei. Em Apocalipse 3, ele disse a Filadélfia: todos saberão que eu te amei. Porque esta noiva será tirada da terra. E com certeza as crianças serão as primeiras no arrebatamento. Deus, Ele tudo vê. Existem crianças no inferno, sim. E você vai me perguntar por quê, se são puras. Porém, Deus sabe a idade que uma criança ela pode discernir entre o bem e o mal. E se ela pode discernir entre o bem e escolhe o mal, ela vai sim para o inferno, claro, uma determinada idade. Acredito eu que a partir dos 7, 8 anos, uma criança já possa discernir. Então ouçam, crianças, obedeçam os seus pais, porque os pais representam a figura de Deus
nesta terra. Obedeçam aos seus pais. Eles podem não ser perfeitos, mas eles são os escolhidos de Deus para serem autoridade sobre as suas vidas. O profeta Joel disse que nos últimos dias os jovens teriam visões e os velhos sonhariam e vice-versa. Então nós clamamos por um tempo em que as crianças terão sonhos proféticos, em que elas verão a volta do Mashiach. Jesus é o Messias. Em que os velhos sonharão, Senhor. Eu clamo por todas as gerações aqui representadas nessa noite, Pai. Eu clamo por aqueles que se sentem órfãos, como Esther foi até a presença do rei. Ela não tinha mais pai, ela não tinha mais mãe. Ela era cativa. Ela havia saído do cativeiro babilônico e ido para o reino de Assuero, o reino da Síria. E ali naquele reino eles trabalhavam, mas não eram mais escravos como em Babilônia. E isso representa a figura do nosso Salvador. Jesus Cristo nos libertou do jugo da escravidão. Ele fez com que aquela forca não tivesse poder sobre nós. A forca representa o inferno. Aleluia. Nós somos livres do inferno e da morte eterna através do sangue que nos purifica. Amon queria destruir os judeus, porque o diabo já sabia que o Messias viria da linhagem de Davi. O Messias seria um legítimo judeu. Assim como o faraó no Egito matou os primogênitos hebreus, assim como Herodes mandou matar aquelas crianças que nascessem do sexo masculino, porque o diabo já sabia do plano de Deus e ele faria de tudo para frustrar. Aleluia. Mas nessa noite o Senhor liberta-nos, cada um aqui, Senhor, cada criança, cada jovem, cada velho, Senhor. A nossa vida como obra, muitos têm sido os levantes do inferno, as forcas preparadas por Amon para que esta obra desfaleça. A inveja que nós sofremos, Senhor, por sermos incorruptíveis. Eu invoco agora o poder de Jesus Cristo sobre esta obra. Dissipa com a espada de fogo, Pai, toda tentativa contrária, toda tentativa de colocar o que é luz na escuridão, como foi aquela queda de energia aqui durante o louvor. Nós repreendemos todo levante, Senhor, todo profissional que for solicitado aqui dentro, seja para fotografar, para filmar, Senhor, para qualquer coisa, para qualquer serviço. Nós dissipamos, Senhor, toda energia contrária. Ou eles vão amar o que vem de Deus, ou vão se retirar. Porque este lugar é santo e aqui o diabo não toca. Eu profetizo agora um novo tempo para cada um que entrou aqui nessa noite. Crianças sonharão, velhos terão visões, crianças terão discernimento do que é de Deus, crianças saberão se impor na palavra do Senhor Jesus. Quando forem afrontadas pelos amantes de nossa geração, toda obra de esquerda, toda obra contrária. No dia 13, Amon lançou um decreto maligno. E por quê? Porque o número 13 tem parte do inferno, sim. Não foi à toa que o PT adotou esse número. Nós repreendemos todo o poder do 13, todo o poder das trevas. Sobre cada vida nós repreendemos todo o abuso físico e psicológico em nossas crianças. A nossa nação, Senhor, é tua. Ergue esta nação, Pai, como tu ergueste a nação judia. E hoje, Senhor, eles conseguem prosperar no deserto. Pai, eles conseguem florescer onde ninguém mais consegue. Com todo o nosso solo fértil e rico, Senhor, o nosso Nordeste passa fome, passa sede, passa necessidade. Senhor, que Israel venha, Senhor, junto com o Brasil, trazer os rios que fluem água viva. Nós não vamos
Toda mentira de Satanás cai por terra. Tudo aquilo que você ouviu, que você não era nada, que você não era amado, que você não era amada. Toda briga entre os seus pais, tudo aquilo que você gostaria de esquecer, Jesus está limpando nessa noite. Ele é o maior faxineiro de almas. Não há outro como o Senhor. Quem é como o nosso Deus? E muitas vezes tu admiras pessoas e diz: eu nunca vou ser assim. Mas o Senhor Jesus nessa noite Ele te dá uma cadeira de honra. Ele deu para Esther, recebe. Porque para Ele tu és uma princesa. O teu valor excede de finas joias. Recebe, recebe nessa noite cada um. Recebe cura. O Senhor está restaurando identidades. O Senhor está restaurando chamados. O Senhor está restaurando tudo aquilo, meu amorzinho, que o diabo te falou. Nessa noite, Senhor Jesus diz: é tudo mentira. Eu sou o Senhor que te ama, que te escolheu, que te chamou pelo teu nome. Aleluia, Deus. Recebe a restauração. A cura que nenhum médico pode te dar, mulher. O médico dos médicos te entrega nessa noite. E é uma cura lá no fundo das tuas emoções. Tu vais dormir o sono dos justos essa noite. Amanhã, quando acordares, procura aquela dor que estava no fundo do teu coração. Sente o alívio, sente o bálsamo. Ele é médico. Ele cura. Ele traz vida, Ele traz vida. Eu vejo como se fosse na tua vida, mulher, um rio fluindo com fúria. Eu vejo como se ele fosse desembocar e caísse como uma cachoeira furiosa, mas cheia de vida. No lugar de toda morte, Ele derrama vida com fúria em ti e em toda a tua descendência. E não penses que não penses que é tarde demais para o que Deus vai te mandar falar. Porque eu vejo uma grande multidão ouvindo algo da tua boca. E cura para povos distantes. Recebe cura, restauração. Recebe as vestes reais de Esther, a coroa real. O rei amou Esther mais do que a todas as mulheres e pôs nela a coroa real. Nessa noite Ele derrama a coroa. Eu vejo como se fosse na tua cabeça, menininha, um cálice de justiça que vai purificar toda a injustiça na tua casa, nos teus antepassados. Deus limpa através da tua vida nessa noite. Recebe se crê. Eu vejo como se fosse o Senhor derramando óleo na cabeça. Eu vejo como se fosse a purificação no altar do Senhor. Isso começa na tua autoestima. Tudo aquilo que o diabo tentou destruir. Jesus te diz: tu és linda. Para mim tu és a mais formosa. Como se fosse em Cantares, quando Salomão falou para aquela noiva, para aquela sulamita: tu és a mais bela entre as milhares de milhares. Te diz o Senhor. Recebe restauração. Recebe tudo aquilo que Jesus separou para a tua vida. Ele limpa agora a história dos teus antepassados, Saulo. E tu não te chamarás mais Saulo, porém aquele intrépido Paulo, que prega com ousadia e que converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Recebe restauração, recebe novidade. Chega de mesmice. O Senhor coloca algo novo em ti hoje. Esquece tudo que ficou para trás. A partir de agora é o novo de Deus. É o novo de Deus, é o novo de Deus. Te coloca na posição, porque tu foste escolhido como varão de guerra. A última palavra na tua casa vem de ti. A última palavra vem de ti. E quem não obedecer será considerado rebelde. Recebe autoridade. Recebe autoridade. Recebe autoridade. Recebe autoridade. Recebe língua erudita. Recebe tudo aquilo que tiver que ser falado.
teu poder sobre ele quando ele desceu naquelas águas. Não foi a mãe dele que convenceu, foi ele. Eu contesto o diabo pela autoridade do Senhor Jesus. A vida dele, eu vou no tribunal e entrego a vida dele a ti. Nenhum mal poderá fazer o inferno contra a vida dele. Recebe um novo tempo, eu te vejo como se fosse num jardim caminhando. Caminhando, e no começo tu falas, Senhor, mas parece um labirinto. Senhor, mas parece que não vai ter saída aqui. Mas o Senhor te mostra entre os espinhos as flores que já brotam. As flores começam a brotar e anunciam uma nova estação. E ela te surya. Aleluia. E no caminho das flores, tu vais encontrar a saída. Tu vais encontrar o jardim do Senhor. Recebe cura. Ouve a voz que vem de Deus. Ouve a voz do Cristo Jesus. Ele te ama e morreu por ti. Ele te ama. Para ele tu és importante. Para ele tu és aquele que tem um chamado só teu. Nessa noite o Senhor começa a te colocar no trilho. Ele começa a te mostrar esse chamado. Atende, 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 atende o chamado, menininha, atende. Sou eu, Senhor, que te digo. Eu te tomo pela mão direita e digo, não temas, porque eu sou contigo. Para te livrar, para te proteger, para te fazer prevalecer por onde fores. Amém? Você crê? Diga, eu creio. Você crê que Jesus te ama? Você crê que esse é o tempo em que as crianças vão ter importância no reino de Deus? Você crê que esse é o tempo em que os jovens irão em palanques e pregarão a salvação de Cristo? Então recebe autoridade na tua família. Recebe autoridade nos teus pés. Glória a Deus. Nessa noite, você crê que Jesus é o Messias? Aleluia. Então recebe nessa noite um óleo de alegria, menino, ao invés de pranto. Não penses que és culpado por aquilo. Jesus, Ele é o teu juiz, Ele é o teu advogado. Amém. Nessa noite Ele bate um martelo e te dá ganho de causa. Você crê? Eu creio. Aleluia. Recebe a autoridade. Recebe a graça de Esther. Senhor, livra a tua filha. Livra, Senhor, de toda investida das trevas. O Senhor te blinda nessa noite. O Senhor te diz, tu és a minha princesa. E eu vejo quando tu danças pra mim. Parece que ninguém mais vê, mas eu estou lá te assistindo e te amo, te adoro. Eu acho lindo, diz o Senhor. E vou eu te dar autoridade no ministério de Deus. Vou eu te dar autoridade. Recebe cura, restauração. Uma vez te disseram que tu não és digna de estar nessa casa de oração. Mas hoje o Senhor te diz, é aqui o teu lugar. Eu tenho planos para ti, Rose. Eu tenho planos. Planos de paz e não de mal, para te dar o fim que desejas. Toma posição. Fale como Esther, mulher. Se eu perecer, pereci. Toma partido. Chega de parcialidade. Eu estou voltando, diz o Senhor. E todo aquele que estiver em cima do muro ficará. Recebe autoridade. Recebe as promessas que tu tens feito para o Senhor. Recebe o cumprimento delas nessa noite, irmão. Deus, Ele não vê como homem. Talvez para o homem tu sejas o menor, mas Deus tem algo grande para ti. Começa a te impor mais. Para muitos aqui o Senhor está falando a mesma coisa. E para ti Ele confirma o que disse ao Edmar: o varão da casa és tu. A autoridade está contigo. O cajado do lar te impõe. Diga: eis-me aqui, envia-me. Diga: eis-me aqui, envia-me. Glória a Deus. Você está preparado para ir em povos distantes?
Diga sim ou não. Sim. Você está preparado para ir em tribos indígenas? Você está preparado para pregar para aquelas crianças que não têm o que comer? Porque é isso que Deus tem para ti, garoto. Um missionário. Alguém que vai pregar a palavra onde ninguém mais consegue chegar. Você crê? Você recebe nessa noite? Então recebe a unção que está descendo. Recebe a unção. Recebe a unção. Eu te vejo correndo num campo bonito. E nesse campo eu vejo muitas histórias sendo mudadas. Deus tem promessa a cada um aqui. Mas a ti Ele diz: eu te escolhi desde antes de seres formado no ventre da tua mãe. Escuta, garoto, tu não és um erro de percurso, não. Eu te formei pro louvor da minha glória. Para mim tu és importante. Para mim tu és um profeta. Recebe renovo. O Senhor renova agora o teu entendimento. Ele entra na tua mente. E Ele diz a ti: José, seja transformado nessa noite, conforme a minha boa, perfeita e agradável vontade. Recebe a autoridade, o poder, o cajado nas mãos. Eu quero mais intrepidez da tua parte, eu quero mais ousadia. Ei, o terreno está pronto, homem. Eu já arei esse terreno. Eu já cuidei de toda a obra física. Agora vai lá e prega. Agora vai lá e te impõe. Porque o varão da casa és tu. Recebe a dança de Esther. Recebe a dança do burim. Eu vejo como se fosse um... Não sei nem como é o nome desse instrumento, não sei. Como se fosse aquele pandeiro, mas cheio de fitas coloridas. E enquanto tu tocavas nesse pandeiro, as fitas, elas saíam a virtude dela, dela saía, vem aqui. Delas saía poder. Porque o louvor ele tem que ser profético. Porque se não vier a profecia, é anátema. Por isso, eu enriqueço essa noite o teu louvor. Eu enriqueço as tuas mãos e a tua voz. Eu enriqueço. Eu quero movimento. A palavra para a tua vida é movimento. Amém. Na dança, nos tambores, na voz e na profecia. Eu te vejo como Eliseu, que recebeu a capa de Elias. A unção desceu. A unção desceu. Vem aqui, querida. Um por um vai ser profetizado nessa noite. E para essa obra, a ordem para a tua vida agora é: te mete no meio. Muitas vezes tu fala, mas eu não sei fazer nada, Deus. Mas o Senhor disse: te mete no meio, porque ali eu vou fazer. Vai indo que nem pipoca. Ela pula pra lá, ela pula pra cá, ela pula pra lá, ela pula pra cá. E quando a gente vê, tem um balde cheio. Um balde cheio assim será o meu espírito sobre a tua vida. Aleluia. Falou o Senhor, irmãos, quem não temerá brame o leão, quem não profetizará. Aplauda o nome dele. Vamos adorar a Deus para encerrar. Obrigada, papai, essa noite maravilhosa. Amém, aleluia. Cada um levando a sua porção, amém? O Senhor falou com cada um de nós. Então nós vamos abastecidos de força, de coragem, de certeza que o Senhor é por nós e que ninguém será contra nós. Amém? Decreto mudado, decreto de morte para a vida. Foi isso. Esther colocou
a vida dela, se tiver de perecer, pereci. Mas eu vou lá falar com o meu rei. Então, essa impetuosidade, essa ousadia que o Senhor quer de nós. Essa noite nós entendemos isso, né? A palavra nos trouxe esse entendimento. Então nós vamos nos levantar para cantar o último louvor a Deus. Amém? Alguém quer falar? A irmã Line quer falar. A gente já está um pouquinho em cima do tempo, mas onde está o Espírito de Deus, aí a liberdade. Amém, a paz do Senhor. É muito emocionante, né? Porque aconteceu que quando eu entrei aqui, esse culto, pastor Gil sempre ficou brava, né? E eu me senti incapaz, porque eu disse, eu vou falar uma coisa que acho que ninguém sabia. A minha família é assim. E eu fui liberta, porque eu nunca gostei de criança. A Renata é testemunha. E eu me libertei quando eu disse, Senhor, eu vou fazer esse culto. E Deus me deu um amor tão grande pelas crianças, porque eu entendi que elas são o reino do céu, né? As crianças, mas eu nunca maltratei criança. Eu só não gostava assim, de cuidar. A Renata sempre dizia assim, tu não gosta de criança? Eu disse, não, eu cuido, eu posso cuidar, eu posso dar o que comer para ela, mas eu não queria trabalho de reparar, não tinha paciência, né? Então hoje, Deus não me deu também filhos, né? E a palavra de Deus fala lá em Isaías que é maior os filhos, né? Da mulher estéril, né? Que são os filhos espirituais. E hoje eu quero dizer que eu tenho um amor tão grande por cada criança, que às vezes eu saio da minha casa e vou lá para a estrada do Cabanã visitar as crianças, que é minha sobrinha Renata com a filhinha dela, né? E eu fico feliz porque Deus me deu essa cura. Eu fui curada de uma situação assim. Hoje eu entendo o porquê, né? Não foi rejeição de pai nem de mãe, nada disso. É porque eu sempre fui uma pessoa que eu gostei sempre de estar livre. E eu achava que uma criança me prendia. Amém? Mas é só confirmar e dizer que o poder de Deus, Ele nos traz a cura. Eu cansei de cantar. E o Senhor nessa noite, Ele nos diz que Ele está tão feliz naquele trono, que já foi tanta profecia, todo mundo vai sair daqui alegre, porque foi tudo verdadeiro. Amém, Renata? Ela não sabia nada da tua vida, o Espírito Santo falou com ela, e ele foi tremido. Eu acho que se nós pudéssemos ficar a noite todinha aqui, o Espírito Santo ia passear, ia convencer, e o nosso choro é um choro de alegria, porque quando você é liberta de alguma coisa, nossa, parece que sai coisa do nosso corpo. O passado vai embora. Aquilo que nós vivemos um segundo antes. Então vamos fazer um propósito com Deus, vamos nos amar mais. Essas crianças tão lindas,
uma vez, amém? Aos pastores desta casa também, que nos deu também essa liberdade que por aí a gente não tem. Amém. Nos deu a liberdade, sabe, de estarmos aqui preparando, eles confiando na gente, acreditando que Deus está no negócio. Amém? Vai, Senhor, obrigada. Se a gente tiver de dizer uma palavra, qual é a palavra que nós diríamos nessa noite, além de gratidão, né? Obrigada, Senhor. Muita gratidão, gratidão porta. Amém? Então, uma noite de dança, uma noite de festa, aquele banquete que Esther proporcionou, a gente vai estar fazendo a festa. Amém? Porque ao invés de morte, veio a vida. Amém? Pode liberar. Vai, dançou! Ei! Dançou! Tua graça nos faz dançar, com toda a força celebrar, dançaremos gratos a Senhor. Tua glória nos faz cantar, com toda a terra te exaltar, cantaremos gratos a Ti, Senhor. É o transbordar, todos perdoar, por Te conhecer, não podemos nos calar, e seremos a geração que dança por causa da Tua misericórdia, ó Deus, Tua misericórdia, ó Deus. E seremos a geração que dança e que celebra a Tua glória, ó Deus, a Tua glória, ó Deus. Fala na criançada, fique à vontade na presença do Pai. De toda a força celebre, dance, a glória nos faz cantar, toda a força, hoje te exaltamos. É o transbordar, vamos perdoar, por Te conhecer, não podemos nos calar, e seremos a geração que dança e que celebra Tua misericórdia, ó Deus, Tua misericórdia, ó Deus. E seremos a geração, essa é a geração, são vocês, a gente vai depender de vocês agora, que vocês tenham visões, que vocês tenham sonhos, amém? A geração que dança, tá dizendo, bora dançar, bora, você vai agradecer a Deus por esse culto depois, nem sabia. Amém, Senhor. Tua misericórdia é doce. E é por isso que nós cantamos. Somos a geração do perdoar. Obrigada, Pai. Amém, Senhor. Obrigada. Esse transportar de alegria alcance o Teu coração, Senhor. Recebe o nosso louvor. Recebe a nossa gratidão. Recebe o nosso